toda corrente, toda cadeia, toda atadura seja quebrada agora, no nome de Jesus. Obrigada por essa vida tão abençoada. Abençoe todo mundo. Glória! Glória! Graça e paz, povo de Deus. Você está na Assembleia de Deus Nova Brasília. O João Manuel Scarpino, número 1, Cariacica, Espírito Santo. Venha conhecer. Beijo de louvor. Israel no violão, Romildo na guitarra, Marcos no baixo e Patrick na bateria. Maravilha!
meditação é que dentro desse texto, se você ler no capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13, vocês vão entender que Deus arrumou uma estratégia para o povo. O povo ia passar de frente para os filisteus, então a Bíblia vai dizer que Deus estende caminho para que eles passassem fora dos filisteus, mas foi uma estratégia de Deus para o povo. Mas olha só, o próprio Deus dizendo para o povo que ficasse em um lugar como Pierote, que significa beco sem saída, um lugar que não tinha para onde ir, ou seja, não tinha como sair, mas foi o próprio Deus que falou, deu a ordem para o povo ir para lá, para ficar quietinho lá. Mas sabe o que eu entendo aqui? O mesmo Deus que cria estratégia para você ficar num certo determinado ponto é o mesmo Deus que já providenciou desde a eternidade a liberdade do povo. A igreja de Cristo está vivendo em como se estivesse Pierote. Parece que não tem mais saída, mas logo, logo, eu vejo aqui no olho da fé, logo a saída vai sair. Que saída é essa? Deus vai abrir os céus, vai vir, como diz o apóstolo Paulo, vai sair rasgando o céu de cima a baixo, para gritar e dizendo: é hora chegada, minha igreja, de sair dessa terra. Talvez você entrou aqui desanimado, pensativo, triste, abatido. Deus está dizendo essa noite: eu estou dando estratégia, mas o livramento vem do Senhor Jesus. Convida a lugar comigo esse louvor que fala que o amor nunca perde. O amor de Deus por nós, ele é maravilhoso, ele é incomparável. O amor nunca perde, o amor sempre vence. Glória! O amor prevalece na vida de quem serve Jesus. O amor nunca perde. Você pode louvar? O amor sempre vence. O amor prevalece na vida de quem serve Jesus. Esse
Vamos louvar o Senhor e depois o pastor Renato está Poderia te oferecer
digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei.
Amém. Quem pode aplaudir Jesus, fica de pé, não se assenta não. Até as crianças, vem as crianças, vamos orar. Todas as crianças à frente. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é pai, levanta a mão. Continua com a mão levantada. Quem é pai, levanta a mão. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem é avó aqui, levanta a mão. Ótimo, obrigado. Pode fechar. Eu quero pedir a vocês que no próximo domingo você não falte o culto, não falte. No próximo domingo você convide um pai que não é crente, traga ele para a igreja no próximo domingo, tá bom? É o pedido que eu faço a vocês como pastor. Vamos orar? Quem é a criança que vai orar hoje? Olha, e vamos orar 2 orações hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, não deixe esse mal entrar nessa igreja. Nessa igreja vai ter um Jesus para poder ser assente. Que essa igreja vai ter esse Jesus para poder ser nosso coração. Que esse coração vai ser limpo como ele é. Jesus, abençoa a gente. Amém. Mais uma. Papai do céu, muito obrigada por essa vida tão abençoada. Abençoe todo mundo. Amém. Vamos aplaudir Jesus, pastor Renato. Louvado seja Jesus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar por um momento. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor. É um privilégio muito grande estar na presença de Deus. Isso não é pouca coisa. É uma bênção muito grande. Podemos nos dirigir à casa do Senhor. Porque muitos têm esse desejo, mas já não pode. Alguns estão enfermos, estão de cama, outros estão atados por forças espirituais e não pode ter esse privilégio como nós temos hoje de apresentar nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional. Por isso louvamos a Deus por esta oportunidade preciosa, pela presença de Deus que está neste lugar. Se você ainda não sentiu a presença, dá lugar ao Espírito Santo e comece a adorar o Senhor. Bendito seja Jesus. Muitas vezes nós nos acercamos a Deus para pedir nossa vida, nossa relação com Deus é pedir, e não paramos para escutá-lo, para ouvi-lo, para adorá-lo, para exaltar o seu santo nome. Por isso, dê lugar ao Espírito Santo e adore ao Senhor nesta noite, porque somente Ele merece a honra, a glória e o louvor eternamente. E eu sei que Deus vai estar movendo, irmãos, suas mãos nesta noite para quebrar corrente, quebrar cadeia, queimar enfermidade e repreender as obras do diabo, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém? Quantos creem, diz glória a Deus. Que o Senhor abençoe nosso pastor Renan. Amém? É um prazer estar com vocês aqui. Tem uns 2 anos que eu tento vir aqui e não consigo. Com o pastor anterior, pastor Walter, que ele marcou comigo: pastor, quando você vai estar lá? Nunca dava certo, porque viemos sempre com a agenda para cá. Eu estive esse fim de semana em Vila Velha, na conferência missionária, e não marquei com ninguém, deixei um dia livre justamente para pagar essa visita que eu levei há 3 anos já, né? Então hoje já estou livre da dívida, já estamos pagando e estamos com os irmãos. Deus abençoe o pastor, os obreiros, o servo do Senhor que está aqui atrás de nós. Deus abençoe o servo do Senhor, os músicos, a igreja em geral, que o Senhor abençoa. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém? Falamos agora ali no idioma do Paraguai. Que Deus abençoa a todos, inteiro VT a todo, Jesus Cristo, no nome de Jesus, nesta noite. Amém? E estou grato ao Senhor por esta igreja, pela parceria que os irmãos têm feito com a obra missionária.
Nós temos 17 missionários no Paraguai, somos uma igreja missionária. Eu fui como missionário, sou missionário de Vila Betânia, há 21 anos estou trabalhando no Paraguai, na Argentina, e lá, irmãos, pela necessidade, nós formamos uma base missionária. Não somente levantamos a igreja, mas trabalhamos com preparação de obreiro. E no Paraguai, e hoje temos no campo 17 famílias enviadas e mantidas pela obra do Senhor, pela filha da missão. Deus abençoou, e estamos hoje com muitos projetos em vários lugares do Paraguai, várias comunidades indígenas, Argentina, Moçambique, Espanha, Malaio. A obra do Senhor expandiu, porque missão, irmãos, é algo tremendo. Como diz um ditado, a necessidade faz o sapo saltar. Então, pela necessidade que teria da visão das almas, nós enfrentamos esse desafio e estamos com muitos missionários trabalhando no reino do Senhor Jesus Cristo. Quanto glorifica a Deus por esta vitória, porque é Deus que faz isso, não é o homem. E essa igreja tem sido parceira, sempre tem enviado uma ajuda. A volta passada foi lá perto do Mato Grosso do Sul, um lugar chamado Arrojocaá, uma comunidade indígena. A oferta que os irmãos nos enviaram foi direcionada para lá, para aquela comunidade indígena. Os irmãos estão debaixo de uma capa, não tem igreja, é uma capa, um plástico, irmãos, e a taquara geme lá, o bambu geme, é uma bênção de Deus. Às vezes está 0 grau, os irmãos estão lá dando glória a Deus e aleluia, debaixo daquela carpa, aí é bênção mesmo. E ele está orando por uma congregação, uma igreja que levanta o templo. Satanás se levantou e manda o cacique não queria, mas o Senhor já jogou por terra no nome de Jesus, e a obra não para, porque é a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, este mês que os irmãos nos enviaram foi direcionado para lá. O mês passado, para o Chaco Paraguai, onde está o missioneiro Rigoberto, estamos um projeto com os Adoreu, comunidade indígena dos indígenas Adoreu. Eles não são Guarani, não falam Guarani, são Adoreu. E o nosso missionário está alfabetizando aquelas crianças para aprender a ler o espanhol. E aproveita, mano, matar 2 coelhos com a cajadada só. Ao mesmo tempo ali está pregando o Evangelho e está fazendo a obra do Senhor. E direcionamos também a oferta para lá um mês retrasado, bem? Então agradeço os irmãos por essa generosidade em estar semeando na obra missionária. Que o Senhor venha prosperar e abençoar os irmãos conforme a riqueza da sua graça no nome. Eu vim aqui não para pregar, foi o pastor quero ir aí para agradecer aos irmãos pela bênção. Não vim para pregar, eu queria escutar. Mas, irmão, como nos tocou a oportunidade, também não podemos deixar de falar que Jesus é bom, porque realmente Ele é bom e Ele é maravilhoso, amém? Convido para abrir a Bíblia, para ficar sentado como está mesmo, no mesmo texto que foi usado hoje aqui, pelo servo do Senhor que fez a leitura oficial. Quando se lembra onde foi a leitura oficial? Atos 13. Tem que estar com a antenita prendida na casa de Deus, com a antena prendida, como diz em espanhol, com a antena levantada para ver o que Deus está falando. Qualquer versículo bíblico que Deus fala aqui, uma estrofe de alabança, é Deus falando conosco. Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, mestres, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Verso 2: e servindo eles ao Senhor. O que eles estavam fazendo? Servindo ao Senhor. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Bernabé em espanhol, a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Verso 3: então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Meus amados,
Eu escuto muitos irmãos perguntar: por que será que não vemos hoje tanto batismo no Espírito Santo? É uma pergunta corriqueira, uma pergunta comum. Os irmãos que são mais antigos como eu sabem que antigamente era comum o batismo no Espírito Santo. Era comum nas águas do batismo, ao mesmo tempo alguém começar a saltar, pular, falar línguas estranhas e ser batizado no Espírito Santo. Era comum nos cultos Deus agarrar o cabo, irmãos, ele ficar ali até 10, 11 horas da noite, pulando, falando em mistério, batizado no Espírito Santo. É algo comum. Hoje em dia nós vemos uma mudança. Eu não estou falando da Assembleia de Deus de Nova Brasília, eu estou falando da igreja do Brasil, da igreja do Paraguai, da igreja da Argentina, onde nós temos vivido, onde nós temos convivido, onde nós temos pregado, onde nós temos acompanhado. Parece que o fogo apagou, mas diz a Bíblia em Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que será que está acontecendo? Qual é o problema? Será que Deus já se esqueceu de nós? Será que Deus já afrouxou os seus planos? Não está mais como antes? Não. Eu olhando, meus amados, a Bíblia Sagrada, eu pude descobrir qual é o nosso problema. Qual é o problema que nós temos hoje? Qual é a razão? Porque muitos irmãos já não falam mais em mistério, já não recebem mais o poder de Deus, já não estão mais cheios do Espírito Santo, porque muitos irmãos já não expulsam tanto o demônio. Quando aceitei Jesus, irmão, algumas pessoas tinham medo de entrar na Assembleia de Deus, porque, irmãos, entrava, colocava o pé, caía endemoniado. E alguns não vinham com medo, porque Deus me livre eu entraria. Misericórdia. E é algo, irmãos, que realmente a nossa igreja impactou este Brasil, a nossa igreja impactou este mundo. O que será que mudou? O que será que está acontecendo? O que será que está passando? Primeiro ponto, vamos para a promessa. A Bíblia diz: ficar em Jerusalém, até que no alto sejais revestido de poder. Bendito seja o Senhor. Este ficar quer dizer buscar, este ficar quer dizer orar, este ficar quer dizer se humilhar, este ficar quer dizer confiar na promessa. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, no verso 14, que os discípulos, eles oraram. Quanto dia eles oraram? 10 dias de oração, 10 dias de clamor, 10 dias esperando a promessa. Bendito seja o Senhor. A igreja primitiva marcou a diferença, porque era uma igreja de oração, era uma igreja que orava, era uma igreja que clamava, era uma igreja que buscava o rosto do Senhor. 10 dias orando. E no 50º dia, dia de Pentecostés, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, eles estavam clamando, eles estavam enfocados na promessa, eles estavam buscando o Espírito Santo. Pelo um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas estranhas, línguas de fogo sobre a cabeça deles, e todos foram lidos pelo Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outra língua, que era este, irmão, era a promessa do Espírito Santo. Vamos ver esta promessa do Espírito Santo. Hoy en día la gente, hermano, perdão pelo espanhol, hoje em dia a gente, estou falando espanhol, hoje em dia as pessoas não querem saber do Espírito Santo, quer saber da roupa bonita, quer saber do carro bonito, quer saber da casa bonita, está buscando terreno, está buscando graduação,
está buscando isto, aquilo, outro, mas não busca o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que se humilham. Não tem algo mais precioso do que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos falar o Espírito Santo de Deus. Temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 1 eles estavam orando. Em Atos capítulo 2 eles estavam orando. Em Atos capítulo 3, às 3 da tarde, Pedro e João foi para o templo. O que ele foi fazer lá? Foi para a oração. Às 3 da tarde eles estavam orando, buscando ao Senhor. Atos capítulo 1 orando, Atos capítulo 2 orando, Atos capítulo 3 orando, Atos capítulo 4 orando. Por favor, coloque para mim Atos capítulo 4, verso 31. Atos 4, 31. Diz aí a palavra do Senhor. A palavra Atos em espanhol é Hechos. Hechos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Atos 4, 31. Olha o que aconteceu. Tendo eles orado, tendo eles orado, aconteceu aí 3 milagres. Quando o crente ora, o crente vê milagre. Quando o crente ora, ele vê a mão de Deus. Quando o crente ora, ele vê a solução de Deus. Quando o crente ora, ele vê a vitória. Se tem problema no seu matrimônio, irmã, não é para separar não, é para orar, é para buscar. Se tem problema na sua igreja, não é para fugir, para correr, é para orar, é para pedir ao Senhor que dá vitória. Tendo eles orado, moveu o lugar em que estavam reunidos. Primeira coisa que aconteceu, moveu o lugar. O alicerce se moveu. Eu não sei o que Deus necessita mover na sua vida, mas eu sei que quando orar vai mover. Quando orar, Deus vai dar vitória. Quando orar, Deus vai lançar a estrutura. Quando orar, Deus vai mover a sua mão. Bendito seja o Senhor. Tendo eles orado, moveu. Segundo milagre, todos foram cheios do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui não fala alguns. Hoje em dia, às vezes Deus manda um poder, irmão. O irmão está quase derretendo no fogo, e o outro está com o olho de coruja, regalado, pensando no sorvete, na pizza. Não recebe nada. Mas lá não era assim não. Ali é todos unidos, no mesmo propósito, na mesma oração, na mesma visão, na mesma promessa, no mesmo Espírito, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Terceiro milagre que aconteceu, e anunciavam com ousadia, anunciavam com autoridade, anunciavam com intrepidez, com poder, a palavra do Senhor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a mão de Deus se move, o inimigo cai por terra. Nós temos uma congregação no Paraguai chamada Mingaguaçu, anexo 3. Um irmão novo convertido disse: pastor, eu quero entrar 3 dias de jejum na igreja. Eu posso? Meu filho do céu, já vai estar lá muito tempo, meu filho. Vai ficando na lula, vai orar, rapaz. 3 dias de oração, você está doido, rapaz? Claro que pode. Vai. Irmãos, no terceiro dia de oração, orando 3 dias, jejum e oração. No terceiro dia, uma feiticeira passou em frente à igreja, caiu endemoniada em frente à igreja. O irmão é um novo convertido. Ele foi, colocou a mão na cabeça da feiticeira e disse:
no nome de Jesus, Satanás, sai! E ela levantou liberta. Sabe por quê? Tinha jejum e oração. Oh, glória! Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos pregaram com ousadia a palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a igreja orando pela eleição do diabo. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, vemos ali no capítulo 9 algo muito interessante. Jesus evangelizou um homem chamado Paulo. De perseguidor, ele se tornou perseguido. Que tremendo, como diz, a tortilha virou, a tortilha em espanhol virou, do dia para a noite, virou na tortilha, ao revés. E o Senhor, ele teve um encontro com o Senhor. E disse a Bíblia, irmãos, que o Senhor ordenou Ananias para na casa de Paulo. Ele disse: vete, porque ele ora. Paulo ora. Paulo aceitou Jesus. Paulo, 3 dias de jejum a seco. Foi 3 dias ali matando a carne. 3 dias de jejum, orando. Deus não vai nos levantar se nós não oramos, irmãos. Deus não vai cumprir os projetos das nossas vidas se nós não vivermos uma vida de oração. O padrão de Deus para os seus filhos se chama oração. Jesus falou: quando vocês orar e jejuar. Ele não falou se por acaso tem um tempo vocês aí não entrar muito no WhatsApp nem no TikTok e dá para vocês orar um pouquinho, vai ser bom. Ele não disse isso. Ele foi determinante. Quando oreis, quando jejueis, se nós somos discípulos, nós temos que viver uma vida de oração na presença de Deus. Hoje nós oramos pouco ou quase nada. A rede social é uma bênção para a evangelização, mas tem matado muitos servos de Deus. Às vezes o irmão passa 2 horas no Facebook, mas não passa 10 minutos lendo a Bíblia. Passa 3 horas no TikTok navegando a Odisseia, mas não passa 15 minutos de oração. Irmão, Deus está falando com nós aqui hoje. Essa mensagem é do coração de Deus para o nosso coração. Nós temos que nos voltar a uma vida de oração. Aleluia. Estamos dando a costa para o altar de Deus quando não estamos orando muito. E isto é este mundo que está acelerado. Está muito, não é pecado você entender o Facebook, o WhatsApp, o TikTok. O problema é se isto nos distrai, se tira a prioridade das nossas vidas, vai prejudicar a nossa vida espiritual. Nós temos que voltar ao princípio da igreja primitiva, que era uma igreja de oração. Bendito seja o Senhor. Quantos recebem essa palavra de Deus? Eu tive uma revelação de Deus há 32 anos atrás. Vou contar isso aqui, que foi uma revelação de Deus. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, em Serra, Espírito Santo. Lá eu aceitei Jesus. É o Dourado, Serra, Espírito Santo, Rua Jucu, número 14. Eu passava na porta da academia e falei: rapaz, esses povos são tudo loucos. Começar a gente grita, eu nunca vou entrar aí. Aí de repente, mano, como diz, chegou o porteiro, por que esse pessoal está gritando aí? Deus está operando, mas não tem anestesia não, porque grita tanto. Ignorante dos ignorantes, não entende nada de Deus, não sabe o que é o glória a Deus, o aleluia. E ali quando eu falei, eu nunca vou entrar ali nessa porta, só está louco aí, maluco. Foi no meio dos loucos que eu dobrei meus 2 joelhinhos ali, ó, e levantei a mãozinha. Eu aceito a Jesus como meu Salvador.
Aleluia. Irmãos, eu aprendi algo, igreja, de oração. Com pouco tempo buscando a Deus em vigília, em oração, Deus batizou com o Espírito Santo. Estava no meu do jovem, veio uma pelota de fogo sobre minha cabeça, começou a queimar, e até hoje eu tenho a presença de Deus comigo, a presença do Espírito Santo. São passados 34 anos, igreja de oração. O Senhor logo falou comigo sobre um chamado missionário. Eu estava evangelizando, irmão, pela rua de Eldorado, e as pessoas, antigamente era terrível, agarravam o folheto, jogavam na rua, jogavam na minha cara. Deus me preparando. Eu era brigão na rua quando eu era crente. Tinha que aprender a ser crente, ser humilde, suportar. Eu pensei, eu nunca quero ser um missionário. Missionário sofre muito. Eu não falei, não, eu pensei na cabeça. Missionário sofre muito. Deus me livre. Eu ser missionário. Se um dia Deus me abençoar, me dá a honra de ser um presbítero, vai estar de bom tamanho para mim. Meu Deus, que honra ser um presbítero da tua casa. Eu pensei, eu chegou no culto à noite. Olha o que fez Deus. Deus falou aqui, tem um jovem que está sentado. Você pensou hoje, eu nunca quero ser missionário, porque missionário sofre muito. Rapaz, eu falei, não é possível. Eu me vi de João sem braço, não estava entendendo nada, não está comigo não. Mas Deus insistiu. E aquele varão disse, meu jovem, é meu filho, é você mesmo. Meu Deus do céu. Eu passei na frente, irmão, falei, Jesus, o senhor entendeu tudo errado. Eu falei que não queria ser missionário, não queria ser missionário. O senhor entendeu tudo mal, o senhor não ignorância, não convertido. Deus disse, eu tenho um chamado contigo em um povo que você não conhece, é uma língua que tu não conhece. E eu vou fazer uma obra entre nações, uma obra que tu não imagina. Irmãos do céu, promessa. 12 anos perseverando, 12 anos servindo a igreja, 12 anos chegando mais cedo no culto, 12 anos ao lado do pastor, 12 anos na escola dominical, 12 anos no culto de doutrina, 12 anos, irmãos, servindo a igreja fielmente, sem ficar em casa. Fazer o que em casa? Chegava do trabalho para o culto, presença de Deus. Quando eu cumpri os 12 anos, o pastor disse, tem coragem de ir para a missão? Pastor Renato, Paraguai te espera. Meu filho, manda bala. Estamos aí, a chama está acesa no coração. Eu vou no nome de Jesus. Irmãos, Deus fez realmente o que Ele falou. Deus realmente cumpriu o que Ele disse. Eu não vou aqui contar a luta, porque a luta não se compara com as bênçãos. As bênçãos de Deus são maiores. O missionário derrama 8 lágrimas, mas a última lágrima, que é a lágrima da alegria, meus irmãos, vale a pena por todas as lágrimas que derrama o missionário. Eu estava no culto, tem pouco tempo, lugar chamado Curuguatã, em Paraguai. Meu irmão, profetizando em Guarani, a mesma promessa de 34 anos atrás, em português, na serra, Deus falou em Guarani e no idioma Guarani, a mesma promessa. Eu me joguei no chão, falei, graças Senhor, é a tua voz. Amanassuia, é a tua voz, Senhor, de português para Guarani, a mesma promessa, com a mesma vírgula. É o Deus que nós tive, é o Deus das nações, é o Deus de poder. Irmãos, mira para mim. Sabe o que Deus me revelou naquela época? Eu vi, entrei numa igreja, pastor, e as cadeiras estavam tudo do lado da porta, de costas para o púlpito.
Eu falei, meu Deus, era um monte assim, uma igreja no alto, na visão, tinha que subir uma trilha, lá no monte, rapaz, estava escrito Assembleia de Deus. Eu disse, meu Deus, aí o fogo deve estar caindo. Assembleia é de fogo. Quando eu cheguei lá, irmão, as cadeiras tudo virada para a porta. Não tinha um glória a Deus no aleluia. Meu Deus, o que é isso? Cadê aquele barulho gostoso? Eita maravilha, glória a Deus e aleluia. Não tinha nada. Quando eu entrei no meio da igreja, as cadeiras viradas para a rua, de costas para o altar. De repente, irmãos, quando eu virei assim, em cima da porta tinha uma televisão. Isto há 31 anos atrás, a revelação. Deus me fez entender, a tecnologia vai fazer muitos voltar a costa para o meu altar e vai distrair da minha presença. Os pastores antigos conhecem. Não estou aqui pregando contra a televisão, não. Mas quantas pessoas compram televisão e se desviaram? Muito, se esfriaram na fé, se desviaram. E o problema hoje não é a televisão, irmãos. Esse é o problema. Tem pessoas que não sabem passar um culto sem desligar seu celular. Às vezes está chateando em cima do púlpito. Não estou aqui para doutrinar, mas estou aqui para falar a verdade. Porque Deus me chamou para pregar a verdade do Evangelho, que liberta, que transforma. Bendito seja o Senhor. Cuidado, irmãos, para não te distrair a vida de oração. Diz a Bíblia que Jesus, depois que fez a obra, chegou. O que foi fazer Jesus? Foi orar. Eita maravilha, hein? Foi para a oração. E às vezes nós, irmãos, não oramos de dia, não oramos à tarde, não oramos nos trabalhos de oração, não oramos à noite. Por isso Deus não pode nos encher do Espírito Santo. Para Deus nos encher, tem que ter uma vida de oração na sua presença. Quantos querem a presença de Deus? Nós vivemos de bom dia, boa noite para Jesus. Amém? Bom dia, Jesus. Ai, Senhor, graça por este dia, Senhor. Aleluia. Graças, Senhor. Me bendiga. É bom dia, Jesus. Quando chega a noite, antes de colocar o joelho, já, graças, Jesus. Me cobre com o seu sangue. Nem colocamos os dois joelhos no chão. A oração vem saindo do quarto. Quantos glorificam a Deus por esta palavra? Quantos querem orar mais? Quantos querem buscar mais a presença de Deus? Bendito seja o Senhor. A Bíblia manda, a oração tem 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Pedir, adorar, interceder e dar graças. Não podemos usar os 4 elementos com 5 minutos de oração. Em outra palavra, não estamos orando para Deus mover. Tem que ter oração. Irmãos, eu ia para a África 2 anos atrás. Me barraram no aeroporto. O Senhor aqui é forte, hein? Se prepara. Eu chorei em Guarulhos. Senhor, eu choro. Eu quero ir em Moçambique. Tinha ido uma vez, a segunda vez embarrado. Não conseguiu autorização, visto. Chorei. Mas Deus usou mais de 10 profetas. Você não foi. Porque se você fosse, você não ia voltar. O teu adversário ia te matar lá. Nem o teu corpo ia vir para o Paraguai. Irmãos, eu fiquei bravo, revoltado com Deus, Senhor, porque eu deixei eu morrer, Senhor. Meu Deus, que honra! Morrer no campo missionário. Deus, isso não é qualquer um, não. Isso é uma bênção de Deus muito, muito grande. Fiquei bravo com Jesus, irmão.
Isso aqui vai ficar bravo com Jesus, né? Depois de 6 meses, Deus usou um presbítero. Deixa de murmurar. Eu não permiti que tu morresse, porque a minha igreja ainda necessita por você nesta terra. Aí meu coração se abriu. Preparei novamente para viajar. Agosto do ano passado eu viajei para a África. Preparei, orei muito. Senhor, não quero perder essa passagem. 13 mil conto, é muito dinheiro. Não quero, você é uma obra santa. Orei, e Deus disse: pode comprar. Irmãos, quando eu confirmei que ia comprar, uma semana antes de ir para a África, Deus usou um presbítero no Paraguai e disse: pastor Renato, hay 31 brujos hechiceros que está trabalhando em ayuno de 24 horas. Os irmãos entenderam? Não entenderam? Esperando sencillo. Há 31 hermanos que está ayunando. Sabe ayunando? 31 hechiceiros. Ayunar quer dizer jejuar. 31 feiticeiros está fazendo jejum para a tua morte em Moçambique. 1 por dia, 24 horas. Para que o seu agosto terrível e agosto de morte. Sabe quem revelou isso, irmãos? O Espírito Santo. Sabe o que Deus falou? Eu quero 62 servos. 2 servos por dia. 2 servos por dia. 2 pessoas jejuando cada dia. 2 servos por dia jejuando. Jejum de 24 horas. Também por 31 dias. Irmãos, se Satanás apresentou 31 pessoas para o mal, o Senhor apresentou 62 para o bem. E não aconteceu que tinha, irmão, somente 31. Sabe o que tinha, né? 62 pessoas. Mais de 100 pessoas falou: eu vou jejuar. Mais de 100 soldados, irmãs velhinhas, irmãos, fez jejum de 24 horas. Irmãos jovens, jejum de 24 horas. 24 horas, Deus apresentou mais de 100 pessoas. Escuta aqui o que é oração. Vocês não vão entender tudo no final aí. Oração. Sem oração, pastor, não podemos fazer muita coisa. Sem oração, a missão não tem êxito. Sem oração, as fortalezas de Satanás não são destruídas. O sucesso da missão está com o jejum e oração. Amém, igreja? A igreja tem participação nisso. Irmãos, quando chegou na semana, 3 dias antes, eu estava no Foz do Iguaçu com a minha moto. Uma mulher do nada, numa via, uma avenida grande, abriu a porta com tudo. Eu bati a moto, caí no meio do asfalto. Deu uma caminhoneta com um pneu desse tamanho. Eu vi aqui, ó, perto da minha cabeça. Não sei como Deus desviou aquela caminhoneta, aquela caminhonete de não passar sobre a minha cabeça. 3 dias de viajar. Quando cheguei no Paraguai, veio uma feiticeira na igreja. Subimos ela na oficina. Oficina, gabinete pastoral, oficina em espanhol. Irmãos, uma feiticeira de alto rango. Coisa terrível. Os irmãos não imaginam. Aquela mulher levantou a blusa. O diabo falava igual robô. Mais de 1 hora falando igual robô. Voz grossíssima. Mira lo que yo hizo para te destruir, maldito. Pastorcito. Começou a me chamar de pastorcito.
Sabe o que é pastorzinho? Pastorzinho. Eu capiro, por que você me chama de pastorzinho? Porque eu que sou poderoso, eu sou grande, por isso digo que eu sou um pastorzinho. Nunca diminua ninguém, porque esta atitude de diminuir os demais é uma atitude de Satanás. Escuta isso, mano. Ai, aquele guardinha, não sei o que, ia. Repreenda esta palavra, irmão. Cuidado com o espírito de grandeza e de orgulho, porque isso vem de Satanás. E ele dijo: mira o que eu hizo para te destruir. Eu mandei ela ser. Eu digo: o que foi que era isso? Alçou a blusa, tinha uma tatuagem, uma cruz de ponta cabeça investida e 2 urubus voando. Ele mandou a ser para te destruir, te matar. Esta semana eu tentei. A minha serva abriu a porta daquele carro, mas o intrometido de cima não permitiu que te matasse. Olha, irmão, a guerra espiritual. Está vendo? Sabe do final que ele falou? Já de topar para Moçambique. Já de topar em Guarani vamos nos encontrar em Moçambique. Estou te esperando lá. Irmãos, eu sabia que tinha um plano de guerra espiritual, tinha um plano de destruição. O Senhor revelando aos seus profetas que ele te matar. Eu fui, pastor, não fui para passear, para turismo. Eu fui para não mexer comigo no Satanás, para fazer missão. Irmãos, olha que tremendo. Tremendo. Quando eu fui viajar, o Senhor me deu a palavra: somos como ovelhas levadas ao matadouro. O servo de Deus, sua vida não pertence a ti, sua vida pertence àquele que nos comprou, sua vida pertence àquele que nos ha comprado, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, já estamos mortos em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Eu falei para minha esposa: minha filha, eu não sei se eu volto. O manto está forte aí, tem muita ameaça. Se eu não voltar, pode casar não, minha filha. Casa de novo. Os pés nem caiu o bigode. Pode casar tranquilo. Viúva é aquele que morre. Pode casar. Eu vou com fé daquele que me chamou. E para mim vai ser uma honra. Se eu morrer no campo missionário, vai ser uma alegria muito grande para minha alma, porque eu sei que Deus estará cuidando de ti. Irmãos, chegando em Moçambique, pensando na miséria. Paraguai tem miséria. Paraguai tem pessoa que passa fome. A Argentina agora está em miséria. Tem pessoa que passa fome. Mas não se compara com Moçambique. Nós fomos num lugar, divisa com Manaio, 130 quilômetros de moto, caminho feio, cheio de buraco, só coça, pensa, 130 quilômetros. Ainda mais que a mansão de Jeová igual eu assim, é prova. Quando é fraquinho, assim igual o varão ali, ó, tranquilo, né? Agora veio fortinho igual eu assim, mansão de Jeová, pesada a bota, irmão. Falei: Jesus, por que eu não vim para a missão mais cedo? Por que eu não vim mais cedo para a missão? Lugares perigosos. Os africanos, pastor, não podemos passar ali solito. Não podemos passar só. Eles matam a pau. A fome é muito grande. Quando vem um motoqueiro, vem 8 pessoas com pau na mão, derruba e mata a paulada. Você tem certeza que quer ir lá? Vamos, meu filho. Está com medo de morrer? Está desconcertado, rapaz? Vamos, Jesus. Para morrer é
vitória, é ganância, como diz o Pablo, morir para mim, ganância, oh glória, é vitória, é ganho. Foram, com muito medo, mas foram. Mas Deus não permitiu passar nada. Sabe por quê? Tinha uma igreja orando, tinha uma igreja jejuando, tinha uma igreja clamando, tinha oração na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu entendi então, porque Deus não permitiu ir antes. Se eu fosse antes, não tinha essa cobertura de oração. Olha como Deus sabe trabalhar. Meus amados, oração é tudo. Oração é tudo. Em Atos capítulo de número 13, olha o que aconteceu aqui. A igreja, estou terminando, a igreja é a missão. Ao texto que leremos aqui, a igreja de Antioquia, servindo eles ao Senhor, verso 12, servindo ao Senhor. Hoje em dia muitos não querem mais servir a Deus, muitos não querem compromisso com Deus. Uma coisa, irmãos, é ser crente, outra coisa é servir ao Senhor. Deus quer que o seu povo lhe sirva. Bendito seja o Senhor. Servindo eles ao Senhor. Quem está em casa não serve o Senhor. Crente domingueiro não serve. Você está trabalhando na faculdade, mas se você não está ali disponível para Deus, não está servindo. Orando eles e servindo ao Senhor. Olha o que aconteceu. O Espírito Santo falou. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo indica. O Espírito Santo exorta. O Espírito Santo direciona. É o mesmo Espírito Santo que está nesta igreja, que está neste lugar. Ele sigue falando com o seu povo. Diz o Espírito Santo a Barnabé e Saulo para a obra missionária. Olha que coisa tremenda. Olha o que diz o verso 3. Então, ó, mais uma vez, jejuando e orando. Eles oraram, jejuaram. Eles oraram, jejuaram. Eles oraram, jejuaram. E novamente o Espírito Santo se apresentou. Quantos querem receber o Espírito Santo? Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão. Que coisa linda. Tem muitos que não. Começa a pedir o seu Deus de hoje: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio do teu poder. Eu quero ser cheio da tua graça. Pode pedir, aleluia, porque é bom de Deus, dado por Cristo Jesus. Tem um cooperador no Paraguai que é 10 anos de cooperador. Eu queria que você, cara diácono, meu amado cooperador, meu hijo, você recebesse o Espírito Santo? Todavia, pastor, eu não recebi o Espírito Santo. Mira que vou já ter 10 anos de cooperador. Já estavam querendo ver comigo. Tem que subir a diácono. Começa a buscar o Espírito Santo, orar. Ele falou: amém, pastor, vou começar a orar. Ele começou a orar. Na primeira semana Deus deu um sonho a ele. Ele foi no supermercado, no sonho. A mulher deu um troco errado e ele não devolveu para ela o troco errado. E uma voz falou: um dos motivos porque você não pode receber o meu Espírito. E ele se lembrou: rapaz, mas é certo, rapaz. Eu fui no supermercado, a mulher me deu o troco errado. E ele abriu ali, já me isso, eu dei minha botavu. Agora ali é desentendido. Eu me fiz desentendido e não devolvi o troco para ela. Seguiu orando. Na outra semana ele deu os outros sonhos para ele. Ele sonhou que encontrou um celular e desligou o celular. E a voz disse: mais uma razão porque você não pode receber o meu Espírito. E ele se lembrou que encontrou o celular na rua, desligou o celular, tirou o chip e jogou fora. Rapaz, você foi de ladrão, rapaz. Olha com ele, você foi de mão da rá. Mão da rá ali é ladrão.
Se você funcionar na rua, você tem que deixar aceso, prendido, encendido, como diz o português, aceso, ligado, encendido, ligado, prendido no espanhol. Tem que deixar ele aceso, ligado, o dono te chamar e você devolver. E não tem nada de dar propina, lógico, não é seu, mas é do outro. E Deus falou com ele: o motivo porque você não pode receber o meu Espírito. O Espírito Santo é para aqueles que obedecem. O Espírito Santo são para aqueles que obedecem, são para aqueles que se sujeitam à vontade de Deus, são para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Bendito seja o Senhor, que o Senhor nos bendiga, meus amados. A força missionária está com a igreja. Sem a igreja não tem missão, porque a igreja ora, a igreja jejua, a igreja envia, a igreja dá o apoio moral, o apoio espiritual, o apoio financeiro. Deus conta com a igreja para a proclamação do evangelho de poder, que vai mudar as vidas e os corações. Vamos ficar em pé. Eu tenho 10 minutos ainda. Tá droga, hein? Que tremendo, irmãos. Eu tenho muito testemunho para contar. São 20 anos de missão. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus colocou no meu coração essa palavra. Eu sei que Deus falou comigo e falou contigo também. Propósito de oração hoje. Pode usar? Pode usar. Mas primeiro a prioridade. Primeiro a Bíblia. Primeiro a oração. Primeiro a presença do Senhor. Temos que voltar àquele costume. Você chegava na casa do irmão, o que aquele irmão tinha na mão? Quando você visitava com o irmão, o que ele tinha nas mãos? O que os irmãos tinham na mão quando eu visitava eles? A Bíblia. Sabe o que você vê hoje? No Paraguai, na Argentina, no Brasil, dificilmente você vê um irmão com a Bíblia na mão meditando. Né? O que nós vemos? Um celular. Distraindo. Oração, segundo plano. Jejum? Ai, meu Deus do céu, tem um mês que eu não jejum, pastor. 3 meses. Eita glória. Pero hoje pedimos ao Senhor misericórdia, que Deus renova nossas vidas, que voltamos à oração e ao jejum. Eu vou fazer uma oração por esta palavra que foi pregada pelos irmãos, e vou fazer uma oração por libertação e cura divina. O pastor disse que aqui hora eu vou orar. Talvez você está aqui enfermo, hoje você vai ser curado. Hoje Deus vai quebrar a corrente. Senhor, te dou graça por esta palavra. Palavra do Senhor, Pai. Pai, palavra santa, palavra que nos faz voltar, Senhor, ao princípio da igreja primitiva, que era a oração, o jejum, a busca ao Senhor. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes não sabemos administrar esse tempo precioso que o Senhor nos ha dado, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a volvermos à oração, ao espírito de clamor na tua presença, porque sabemos, papai, que quando orarmos, as tuas mãos serão estendidas. Quando orarmos, papai, as correntes vão se romper, as cadeias vão se quebrar, e o Senhor dará vitória. Ajuda-nos, Senhor, para que voltamos, Senhor, ao princípio da oração. Ora manasurimanto de basuricanto, orimando de basuira da camanaraia. Ajuda-nos, papai querido.
oração por libertação, oração por cura divina. Vai acontecer milagre aqui agora, irmãos. Quando eu estiver orando, você vai poder sentir um sintoma aí aonde você está. Eu não vou nem colocar a mão em você, daqui mesmo. Se você na oração sentir o corpo anestesiar, pastor, não sinto o meu braço, não sinto a minha perna, Deus vai te anestesiar para uma cura divina, sem que você sinta dor. Ora, manassuia, porque o Jesus que serviu é o mesmo. Se na oração você sentir vontade de vomitar, é macumba que está aí. É macumba, é macumba. É macumba, vai sair. Não vai ficar no seu estômago não te enfermando, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Terceiro sintoma: se você sentir o corpo tremer, é alguma cadeia que está na tua vida corrente. Quarto sintoma: se você sentir tontura, quase que cair pronto, é enfermidade. 5, se você sentir o coração disparar, trabalhar forte, latir o coração fuerte, é enfermidade. 6º sintoma, escuta bem, pode acontecer um deles com você. Se você sentir a tua mão esfriar e o teu pé, é o espírito da morte que está te perseguindo. 7, se você sentir queimar o seu corpo, é a enfermidade que vai ser queimada. Se você sentir dor, ai, está doendo, essa época certa. Se você sentir na oração apertar o seu pescoço, ou apertar o seu peito, é uma opressão do adversário contra a sua vida. Se você sentir na oração vontade de chorar, choro de tristeza, é o espírito de tristeza que está te perseguindo. Se você sentir na oração vontade de correr, eu vou embora daqui, Deus, eu vou picar a mula, não corre não, que é o caminho. É o espírito de desesperação que está te perseguindo. Os irmãos estão entendendo? Vamos orar, irmãos. Eu vou orar no nome de Jesus Cristo e vou contar 3. Quando eu contar 3, quem sentir um dos 11 sintomas vai vir aqui para receber o milagre. Somente aquele que sentir. Eu faço isso, pastor, esse desafio aonde eu ando. Brasil, Paraguai, Argentina, Espanha, e Deus opera. E eu sei que aqui não será diferente. Deus vai operar aqui nesta noite. Deus vai operar aqui nesta noite. Tem pessoa com seta de tristeza na vida aqui. Tem pessoa enferma que o seu coração vai disparar. E Deus vai te curar em fração de segundo. Porque o nome de Jesus tem poder sobre toda enfermidade. Pai querido, aqui estamos em Nova Brasília, Senhor. Meu Deus, fazemos um desafio neste lugar. Somente Tu cura, Senhor. Somente Tu liberta. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Meu Deus, que tremendo, que tremendo, que tremendo. Que tremendo, Jesus. Que tremendo, meu Jesus. Ora, manassulimanto. Aí uma irmã que está orando pela vitória do seu matrimônio, e Deus te dá a vitória hoje, minha irmã. Você vai ver o que Deus vai fazer lá. Não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa desesperar, diz o Senhor. Somente clama, porque eu vou atuar, diz o Senhor. Ora, manassulimanto. Eu vou trabalhar, diz o Espírito Santo. Eu vi uma mulher com um cesto na mão. Esse cestinho que leva no casamento. E tinha 2 alianças. E o Senhor me diz a vitória para o matrimônio nesta noite. Padre, aqui estamos, Senhor. Abra o céu sobre Nova Brasília, Pai. Abra o céu, Senhor, sobre este santo lugar que Tu has preparado para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, vai repreendendo, Senhor, todo espírito imundo que atua neste bairro, Senhor, que está trabalhando contra a
vida dos meus irmãos. Queima, Jesus. Queima, Senhor, toda obra de macumba, de bruxaria, de feitiçaria. Queima, Senhor, toda enfermidade. Queima, Senhor, toda obra do diabo, papito. Queima-me, Jesus, com fogo agora. Manda fogo, Senhor, neste lugar. Manda fogo, papito querido. Oricando de Manaia. Pai, eu vou contar até 3. Diante de 3 eu creio no teu milagre, Senhor. Os irmãos serão tocados pelas mãos do Senhor. No nome de Jesus de Nazaré. Prepara aí, meu irmão, minha irmã. Pode pedir pela sua cura, pela sua vitória. No nome de Jesus. Toda obra de Satanás, pela força por completa hora. É no nome de Jesus. No nome de Jesus agora. Toda obra do diabo pela força. Pela força. Pela força. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda corrente, toda cadeia, toda atadura seja quebrada agora. No nome de Jesus. Seja quebrada a corrente. Agora, Pai, diante de 3. Ore cantore manaia. Concluímos o desafio. Diante de 3. Os irmãos que têm sentido um dos sintomas que eu falei, vai vir aqui para receber a cura. Somente aqueles que sentiram. Se você não sentiu nada, você vai ficar intercedendo. Mas se você sentiu um dos 11 sintomas, você vai vir aqui porque Deus vai te curar. No nome de Jesus. 3. Queima Jesus. Queima Jesus. Queima a enfermidade. Vai queimando Jesus. Vai queimando o papá. No nome de Jesus. Amém. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Pode vir, meu irmão. Tem pessoa que o seu coração acelerou. Tem pessoa que sentiu a sua cabeça. Pode vir, Deus vai te curar aqui agora. Sopra Espírito de Deus neste lugar. O Senhor está soprando. Você que sentiu medo da pergunta, passa aqui. Você que sentiu vontade de chorar, passa aqui. Sobre o vale de ossos secos, mas o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, mas o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Aí vários irmãos que sentiu aqui, irmãos, sintomas que nós falamos aqui. Tem mais pessoa que sentiu e não passou. Tem pessoa que sentiu a sua perna. Começou como que anestesiar e você não passou. Tem uma pessoa que sentiu aqui a sua cabeça. E nesse lado, como que anestesiou. Deus quer te curar. Se você tem fé, passa. Orabanassou. Cooperadoras. Onde estão as cooperadoras? Tua graça venha abrigar.
Viva Jesus, viva Jesus, completa, Senhor, tua obra na vida da minha irmã, Senhor. Viva Jesus, vai queimando aí, vai queimando, fogo, fogo da cabeça ao pé, toda enfermidade. Meu Deus, que é isso, Jesus? Deus vai queimando aí, vai queimando, Jesus, delante de Deus. Essa barriga vai vem para aquela vasilha, Senhor, macumba no sangue, ela suca na cumba, delante de frente, 1, 2, 3, suca, vem, viva Jesus, viva Senhor, vai cair. Meu Deus, diante de 3, quebra essa cadeia. 1, 2, 3, solta a cadeia, solta a cadeia, solta a cadeia, solta a vida da minha irmã, a vida de enfermidade, está perseguindo a minha irmã, solta a vida dela, diante de 3, queima Jesus, meu Deus, está queimando, está queimando, está queimando. Meu Deus, vai queimando aí, ó, vai queimando. Levanta a cabeça. 1, 2, 3. Vem, Senhor Jesus. Vai queimando aí, Jesus. Anestesia ela, papai. Vai cair. Anestesia mineral, Senhor. Anestesia mineral, Senhor. Essa enfermidade na cabeça vai queimando os seus da enfermidade. Sobre o mar e de ossos.
Feche os teus olhos, Pai. Eu quero orar sobre a vida da Josiane, ó Deus, que foi diagnosticada, Senhor, com câncer. E no dia 11 de setembro vai passar por uma cirurgia. Pai, nós oramos porque a cura vem do Senhor. Nós oramos sobre a vida dela, Senhor. E localizamos, Senhor, agora a mente, Senhor, focada nela e pedimos: dá, Senhor, a vitória da tua filha. Abençoe ela tremendamente, ó Deus. Nós oramos também pela Cláudia, Senhor, que está internada na UTI. Oh, Senhor, vai de encontro, Senhor, a vida dessa mulher, a sobrinha da Marli, Senhor. Que o Senhor coloque as suas mãos poderosas sobre a vida dela. Que o Senhor possa abençoá-la, dar a sua vitória, Pai. Em nome de Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar de pé. Já deu a nossa hora. As coisas estão finalizando aqui. A Simone. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Levanta as suas mãos, levanta as mãos para cá. Como uma criança. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Deus que cura está aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Dia 1º de novembro, dá para colocar, Vanessa? Dia 1º de novembro nós teremos uma caravana lá para Piúma e o pastor Ezequias está nos aguardando. Só para os irmãos saberem, você que ainda não deu o seu nome, nós temos o primeiro ônibus já que já está finalizando as vagas. Porém, se a igreja abraçar o trabalho e quiser ir, nós vamos 2, 3 ônibus, não tem problema. Porém, eu quero dizer para você que o primeiro ônibus já está finalizando. Então, você que quer participar dessa caravana, procure o pastor Eildo e você vai dar o nome para ele. R$50 é o valor da passagem e também da alimentação para você passar o dia lá, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Faz assim com a sua mão. Terça-feira será a última mensagem, último sermão do Sermão do Monte. Então eu peço a você que venha. Quinta-feira, segundo elo da campanha, e no próximo domingo nós contamos com a sua presença. Amanhã nós vamos ter ensaio do coral. Segunda-feira, ensaio do coral. Faça assim com a tua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce divina consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz bem alto: vai em paz, uma boa semana. Amém. Quem quiser oração, o pastor vai orar por eles. Cantina, meus irmãos, pastel de feira e refrigerante, cantina. Abençoa a cantina da igreja, por favor. Encerrado, meus irmãos, foi bênção. Vem restaurar e
Glória a Deus. Culto encerrado, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Tchau.